paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, nós estamos na terceira aula falando um pouco sobre o Espírito Santo, sobre Atos 2. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, procure aqui na playlist, tá? Vai ter aí a playlist dessas aulas e também a playlist do Espírito Santo, onde você pode encontrar aulas como comunicar quem é o Espírito Santo, quem é Deus, como comunicar o Espírito Santo para as crianças, nosso amigo Espírito Santo, símbolos do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo e o Espírito Santo é. Então você vai, poder ali alinhar aí com os seus pensamentos e o Espírito Santo vai ajudar você a montar aí a sua aula, o seu esboço, para poder comunicar para as crianças quem é o Espírito Santo. Então, aí nós vamos utilizar alguns recursos para falar. Esse recurso aqui é o recurso Atos 2 e eu imprimi ele em 2 folhas sulfite. Então, por isso ele ficou deste tamanho. Você pode imprimir em uma folha sulfite ou até mesmo em 4, que daí ele vai dobrar aqui o tamanho, né? Mas para mim, ficava mais viável também fazer agora em 2 folhas, certo? Então, esse aqui é algumas cenas, então esse recurso também vai estar aqui a aula dele. E esse recurso aqui, você pode falar, sobre o Atos 2, falar para as crianças como foi. Então ele começa e ele não está completo aqui. Na verdade, ele é 18 cenas, mas as minhas condições era para imprimir somente essas figuras aqui, nessas imagens, e depois eu vou imprimindo o restante. Então, para mim, naquele momento, para ministrar, esses daqui dava para eu poder explicar bem, tá certo? Então, Jesus. Por que nós iniciamos com Jesus? Jesus, ele veio à Terra, veio ao mundo, fez muito... andou nessa terra e durante esses 3 anos de ministério ele fez muitos milagres, maravilhas e sinais. Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita ao 3º dia. Então, olha só, Então, aqui mesmo nós temos a representação, O sepulcro vazio. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas ao 3º dia ele morre, mas ao 3º dia ele ressuscita como o leão da tribo de Judá. E ele passa ali um determinado tempo, depois de ressurreto, com os discípulos, com algumas pessoas, e ele, daí vem ficar em Jerusalém, e ele fala sobre a promessa, ele não vai nos deixar só, o Espírito Santo. Então, como nós falamos na aula anterior, no Antigo Testamento, era a manifestação do Espírito Santo, vinha e veio sobre ele, mas agora o Espírito Santo ia habitar em nós, e nós seríamos cheios do Espírito Santo. E se nós andarmos nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, nós seremos cheios do Espírito Santo todos os dias, em todos os momentos. E aí nós vamos explicar para as crianças também isso. Então, por isso começa dessa maneira. Então, aí Jesus, depois de determinados dias, ele sobe aos céus, onde os discípulos ficam tristes, e o anjo diz, olha, assim como ele subiu ao céu, um dia ele vai voltar. Então, Jesus faz o sacrifício na cruz do Calvário para nos dar o direito da vida eterna. Então, ele sobe e aquelas pessoas, elas ficam em Jerusalém. Então, elas obedecem a palavra de Deus e passam-se dias e eles ficam ali. E ficam ali, mas eles ficam orando, clamando a Deus e principalmente obedecendo. Então, nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos obedecer e estar sempre, orando, vigiando, e nós devemos obedecer. Se o Senhor mandou ficar em Jerusalém, nós devemos ficar em Jerusalém, e foi o que eles fizeram. Então, eles permaneceram, eles perseveraram. Então, a gente também pode falar, sobre ficar na presença do Senhor. Em alguns momentos são difíceis, em alguns momentos nós pensamos que as promessas de Deus nem irão se cumprir na nossa vida, mas nós devemos ficar na presença, diante de Deus. E eles ficaram. E no dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente, eles ouvem como um som como um vento veemente e impetuoso, e de repente todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Então, eles obedeceram, eles ficaram em Jerusalém e eles ficaram orando, eles ficaram buscando a presença do Senhor. Então, nós devemos buscar e passar para as crianças que nós devemos buscar a presença do Senhor, para que de repente, olha só, de repente, todos foram cheios. E aí, são cheios.
E aí eles começaram a falar línguas repartidas como de fogo e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus. E as pessoas ouvindo aquele barulho começaram a ficar assim curiosas e alguns falaram assim: nossa, uma hora dessa eles estão bêbados, todos eles bêbados. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, faz o seu discurso. O discurso que ele faz leva 3.000 almas aos pés de Jesus. Mas aí ele diz que eles não estão bêbados. Ele diz que está se cumprindo a promessa que foi feita, né, através da profecia do profeta Joel, aonde crianças, idosos, servos, livres, adultos, jovens, todos seriam cheios. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha suas ações, ele vinha e através de santos homens de Deus ali, né, falando para o povo. Então eu tinha aquele mover ali através daqueles homens. Mas agora o profeta Joel diz que nos últimos dias, né, então os velhos sonhariam, profetizariam, os jovens, as crianças e os servos, né, os escravos, vamos dizer, os servos e os livres, sem distinção. Mulheres seriam cheias do Espírito Santo de Deus. Então ele fala que ali está se cumprindo. Então quando nós falamos de Atos 2, sim, o Espírito Santo, mas olha só que importância, é o cumprimento de uma promessa. E ali são cheios do Espírito Santo. Pedro faz esse discurso, 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor, e ali nasce a igreja primitiva. Então, aí depois as próximas cenas são crianças orando, né? E criança lendo a Bíblia. Então, nesse recurso aqui tem mais, nesse círculo tem crianças indo para a escola. Então, para a gente falar, hoje nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos obedecendo a palavra de Deus, nós vamos orando, tendo comunhão com Deus. E nisso nós estamos ali cheios do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E aí as outras imagens, né, falando sobre a escola. Então ali nós vamos falar sobre o dia a dia da criança. Então ela vai no parquinho, então como que ela age ali? Então ela tem que agir, né, segundo a ordem de Deus. E o Espírito Santo é o nosso orientador, mas nós temos que ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos lembrando, ele vai nos ajudando a lembrar e vai nos orientando que caminho seguir. Então, olha só, ele é um amigo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós vamos trabalhando ali alguns recursos com as crianças, certo? Então, esse aqui eu trabalhei dessa forma. Talvez enquanto o vídeo você está assistindo, Deus está te dando um outro direcionamento, porque é o que precisa ser dito aí na sua região, na sua sala, na sua ministração, ok? Então, vamos assistir a próxima aula. Eu espero vocês na próxima aula. Deus abençoe.